Então, as plantas vão apresentar dois meristemas secundários. Lembra que eu falei anteriormente em meristema primário, que são três tipos: protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Nas plantas secundárias, a gente vai observar a diferenciação, o surgimento de dois meristemas secundários apenas, que são os meristemas responsáveis pelo revestimento e também pela condução. Eles são chamados, respectivamente, de felogênio, meristema de revestimento, e câmbio vascular, meristema secundário, responsável pelos tecidos de condução secundários. O que a gente vai observar? Esses meristemas secundários, eles na verdade vão estar associados ao crescimento lateral do corpo da planta. Lembra que quando a gente falou de meristemas primários, eles estão mais relacionados ao crescimento vertical da planta. Eles estão lá produzindo células onde? Nas suas extremidades apicais, tá? Enquanto que os meristemas laterais, eles são responsáveis agora pelo volume em espessura, pelo crescimento em espessura do corpo da planta. Então, quando a gente tem aquelas árvores mais frondosas, elas tanto estão crescendo para cima e para baixo, quanto também estão crescendo lateralmente, fazendo com que os seus troncos sejam mais espessos, fazendo com que as suas raízes também elas se tornem mais espessas lá embaixo, né? E isso vai conferir o quê? Uma maior sustentação, um maior equilíbrio para essa planta se estabelecer e permanecer viva durante muitos anos. Então, esse câmbio vascular, ou também chamado de câmbio simplesmente, ele vai se instalar entre o xilema e o floema primário. Então, as plantas elas vão começar a produzir células secundárias, mas as primárias ainda continuam lá, vivas, funcionais, ativas, tá certo? Aos poucos é que a gente vai observar uma substituição dessas células de condução primárias para as células de condução secundárias. Então, essas células cambiais, elas têm uma grande característica de serem intensamente vacuoladas, ou seja, elas vão ter essas paredes espessas, o núcleo vai ser muito pequenininho e elas vão ter um vacúolo, uma luz muito grande. Então, as suas estruturas citoplasmáticas, elas ficam deslocadas mais para as áreas da parede, fazendo com que mais ou menos ela seja quase que um canudinho. Então, lembra, qual é a função das células de condução? Fazer com que as substâncias que são transportadas por esses tecidos, eles atravessem as células cambiais, tanto as células de xilema quanto as células de floema. Então, elas não podem ser células preenchidas por um citoplasma, tá? Então, esse citoplasma ele fica meio que deslocado para as extremidades da célula, e a gente vai ter, então, esse grande vacúolo, esse grande lumen, permitindo a passagem desses solutos e solventes que são transportados pelas células de floema e do xilema, tá? E nosso segundo meristema lateral, ou meristema secundário, que é o felogênio, ele vai se diferenciando numa estrutura secundária de revestimento que é chamada de periderme. Então, enquanto a minha epiderme é o meu tecido primário de revestimento, a periderme é o tecido secundário de revestimento. E ela é formada como? Ela é constituída, na verdade, por três camadas. O felogênio, que é o meu meristema secundário, tá? Essa parte aqui mediana, essa camadinha mais cremezinha, tá? Mais nude. Ele vai promovendo divisões mitóticas. Lembra que essa é uma característica dos meristemas, das células meristemáticas, elas estão constantemente se dividindo, e à medida que elas vão se dividindo, elas vão colocando uma célula para dentro e uma célula para fora. Na divisão mitótica, não são duas células a cada divisão celular? Então, células vão crescendo para fora, vão sendo depositadas na parte mais externa ao felogênio e outras na parte mais interna ao felogênio. Essas células aqui, que vão constituir essa camada mais externa, vão sendo formadas, então, pelas células que vão assumir uma característica de quê? De morrerem na sua maturação. São células que vão se tornando lenhosas, elas vão se lignificando e elas vão constituir a casca da planta, tá? Enquanto que essas células que são produzidas mais internamente ao felogênio, que vão constituir a feloderme, são células que vão continuar vivas, ativas, tá? E também com divisão metabólica aí sendo funcional, então. Então, esse meu
tecido de revestimento secundário, chamado de periderme agora, ele é constituído por essas 3 camadas. Felogênio, tá, na porção mediana, formando suber para fora e feloderme para dentro. E aqui, então, a gente observa nessa região mais medular, mais central, também os meus tecidos de condução, que a gente vai falar nas próximas aulas. Beleza? Bom, e é assim então que a gente mais ou menos observa essa organização interna do corpo da planta. Ela vai sendo formada por esses tecidos, né, produzidos pelos meristemas primários, chamados então de tecidos, de sistema de tecidos. Então, os vegetais eles vão apresentar um sistema dérmico que vai estar relacionado a revestimento e proteção do corpo da planta, um sistema vascular responsável pela condução desse material orgânico e inorgânico, e um sistema fundamental que é responsável pelo preenchimento e sustentação do corpo do vegetal. Então, aqui a gente faz uma síntese de como a gente vai encontrar essa diversidade de tecidos, tá, presentes no corpo da planta. E nas nossas aulas práticas a gente vai observar como essas células estão dispostas, tá? A gente observa aqui, ó, pelo corte, né? Na raiz é de uma forma, no caule é de outra forma e nas folhas é de outra forma. Então, a disposição desses tecidos ela vai mudando dependendo do órgão da planta em que a gente estiver analisando, estudando. Ok? Bom, o sistema dérmico das plantas, eles vão começar, tá, a partir de uma estrutura primária, como a gente falou. Então, todas as plantas vão apresentar esse crescimento primário, né? E nesse crescimento primário tem um sistema dérmico primário que é chamado, então, de epiderme. A epiderme vai constituir o meu sistema dérmico primário, tá? E a gente vai encontrar essa epiderme em todo o corpo da planta, ou seja, desde lá a pontinha das raízes até a pontinha dos caules e das folhas dessas plantas, certo? Lembrando que nas plantas de crescimento secundário, a epiderme vai ser substituída pela periderme, formando então aquela casca suberosa, aquela casca lenhosa de madeira que a gente está acostumado a observar nas grandes árvores. E agora vamos entrar em maiores detalhes sobre esse tecido de revestimento, tá? Esse tecido de revestimento primário. Então, a epiderme ela é chamada também de um tecido complexo. Ela é chamada de tecido complexo porque ela é formada, na verdade, por vários tipos celulares, tá? Essa é uma característica bem peculiar da epiderme. Então, eu tenho o que se chama de células ordinárias da epiderme, que são as células de revestimento, mas essa epiderme, dependendo da parte da planta, ela pode assumir também diversas outras funções ou apresentar células especializadas para desempenhar uma determinada função. E aí, por isso que ela recebe esse nome de tecido complexo, porque eu não tenho apenas um único tipo celular, mas eu tenho vários tipos celulares, cada um com uma função mais ou menos específica. A gente vai observar isso quando falar das funções associadas à epiderme. Então, ele é o tecido mais externo que vai recobrir todo o corpo da planta, né? Sendo substituída pela periderme naqueles órgãos que vão apresentar crescimento secundário. Então, por ela estar em contato direto com o ambiente, a gente vai observar essas várias modificações estruturais na epiderme ao longo dos órgãos do corpo do vegetal. A epiderme é originada no meristema primário, denominado de protoderme, tá? E essa vai ser a sua função básica, tanto revestimento quanto proteção do corpo da planta. Algumas outras funções, né, específicas da epiderme. Bom, elas vão apresentar células especializadas que vão constituir o complexo estomático. Então, o complexo estomático ele é formado por outros 2 tipos celulares, que são as células guarda e as células subsidiárias. E o que a gente tem? Esses complexos estomáticos eles vão estar relacionados à fotossíntese diretamente, porque são eles que vão realizar a abertura desses poros, né, desses poros estomáticos, para que haja as trocas gasosas tão necessárias ao metabolismo da fotossíntese, entrada de gás carbônico, saída de oxigênio. Então, a gente já pode colocar aqui, ó, que além das células ordinárias, a gente já tem mais 2 tipos celulares distintos, formando aqui o complexo estomático presente nesse tecido epidérmico. Outro tipo de estrutura que a gente pode observar na epiderme são também as células constituídas por tricomas, tá?
ou também chamados de pelos radiculares. Mas esse termo de pelos não é um termo legal a ser utilizado, embora a gente ainda tenha a denominação dessa estrutura muito comum, especialmente em livros do ensino médio, tá? Mas lembra que quem tem pelo é mamífero, planta tem tricoma, tá? Então, esses tricomas, eles podem estar presentes em todo o corpo da planta. A gente também vai ver isso nas aulas práticas. Desde raízes, tá? Então, esses tricomas radiculares são apêndices, são projeções na epiderme da raiz que vão estar relacionados aqui à absorção da água. Então, quando a gente agoa a nossa plantinha, né, o solo fica úmido, fica lá encharcado, são esses tricomas radiculares que são altamente higroscópicos, ou seja, são hidrofílicos, né? Vão absorver com uma maior facilidade, com uma maior potencialidade a água desse solo, tá? Além desses tricomas radiculares, a gente pode ter tricomas em todas as outras partes do corpo da planta. Vocês já viram uma planta que tem um caule bem cabeludinho, né? Como alguns alunos comentam? Então, esses caules que têm esses tricomas, esses caules pilosos, né, recobertos por tricoma, aquilo ali tem uma função. A função de quê? De dificultar o acesso, por exemplo, a formigas, herbívoros que possam vir a predar o corpo dessa planta, né? E nessa condição a gente também encontra folhas com tricomas, a gente vai encontrar também frutos com tricomas. Alguém aqui já comeu pêssego? Né? Pelo menos viu no supermercado o pêssego. Agora no final do ano vocês vão poder ver com uma maior facilidade o pêssego no supermercado. Então, pega na casquinha do pêssego, vê a textura. Tudo aquilo dali são tricomas também na casca desses frutos, tá? Então, os tricomas eles podem estar presentes em todas as partes da planta também, recobrindo, né, essa epiderme. Tá legal? E aí também são células diferenciadas. Mais para frente a gente vai ter alguns esquemas desses tricomas aí para mostrar com maiores detalhes. Esses tricomas, então, eles acabam assumindo uma função acessória relacionada a uma proteção maior contra a incidência luminosa direta, contra essa radiação solar. Então, lembra que as plantas, né, diferente dos animais, elas são fixas. Então, quando está com muito sol, o que a gente faz? A gente procura uma sombra, né? A gente se abriga do sol. Mas as plantas, elas não, elas ficam ali aguentando valorosamente essa intensidade luminosa toda. Então, esses tricomas eles vão auxiliar, né, a diminuir, na diminuição e reflexão dessa radiação solar, né, dessa incidência mais direta da luz do sol. Mas além desses tricomas, a gente pode ter também algumas plantas produzindo uma outra estrutura que vai ficar por cima, recobrindo, né, essa epiderme, que é chamada então de cutícula. Essa cutícula ela torna essa epiderme mais espessa, tá? E ela pode ser associada ainda a uma pilosidade bem densa. Então, a gente pode ter o incremento de substâncias, né? É como se fosse uma camada extra, tá, de queratina. Imagina se a nossa pele tivesse queratina a mais, tornando a nossa pele, então, mais casca grossa. A cutícula vai fazer exatamente isso na planta. Vai tornar essa epiderme mais espessa, mais grossa, mais resistente, né, a essa intensidade, a essa radiação solar que essas plantas vão ter que suportar ao longo do dia, ao longo de toda a sua vida. Outras características que a gente vai observar relacionadas a esses tricomas, né, são, então, fatores associados à proteção contra a predação, como eu já comentei. E somados a esses tricomas, a presença desses tricomas, a gente também tem ainda acúlios. Então, esses acúlios a gente vai poder observar presentes, né, nessas epidermes. Na verdade, os acúlios são projeções da epiderme e algumas pessoas confundem acúlios com espinhos, certo? Então, uma coisa são espinhos, outra coisa são acúlios. Acúlio é aquele da roseira, onde facilmente a gente destaca. Então, ela só está realmente ligada ali superficialmente, só está na camada mais superficial do corpo da planta. Se você tentar puxar, arrancar um espinho, tu não vai conseguir, porque a origem do espinho ela está lá no sistema de condução, tá? Então, o espinho ele é
formado por tecidos, né, por todos os tipos de tecido da planta. A gente tem no interior do espinho tanto tecido de condução, quanto de preenchimento, quanto de revestimento, tá? Então, essa já é uma maneira bem mais fácil da gente observar e distinguir, né, na planta o que é um acúleo e o que é um espinho. Tenta destacar. Se for fácil, é acúleo. Se for difícil, é espinho. E, além disso, a gente vai observar também funções, né, outras funções da epiderme relacionadas à manutenção do formato dos órgãos. Então, a epiderme, ela vai apresentar essa capacidade muito grande também de absorver e de se tornar preenchida, tá, pelo seu vacúolo. Então, são células que podem apresentar um vacúolo bem grande, e esse vacúolo, quando preenchido, ele vai meio que manter o formato, né, dessa planta, desses órgãos. Então, imagina aqui uma folha. Se a tua folha ela tem uma rega, né, favorável, uma rega que esteja de acordo com as condições e as necessidades hídricas da tua planta, o que a epiderme faz? Ela mantém a arquitetura das tuas folhas todas bonitinhas, todas eretas lá, muito bem dispostas. O teu caule também vai ficar firmado, também vai ficar ereto, né? Também vai ficar vertical. Então, é exatamente essa capacidade de estocagem, tá, dessas células epidérmicas. Então, seus vacúolos, eles são grandes, eles vão ficar cheios, né? Mantendo, então, o formato desses órgãos. Tá? Então, elas vão contribuir para a arquitetura, para a harmonia, para a beleza, realmente, da estrutura física das tuas plantas. Beleza? Bom, algumas outras características da epiderme. As suas células, elas são compactamente arranjadas. Por que isso é tão importante para a epiderme? A gente vai falar, na verdade, da associação dessas duas características. Células compactamente arranjadas e sendo achatadas, justapostas e, geralmente, sem cloroplastos. Vamos falar desse arranjo. Lembra lá do tecido epitelial, do nosso tecido epitelial? Eles vão ter a mesma formação. São células mais planas, são células achatadas, o nosso epitélio de revestimento. E são células bem agarradinhas, né? Por quê? Gente, a gente está falando de revestimento, a gente está falando de proteção. Então, eu não posso ter brecha, eu não posso ter lacunas, não posso ter aberturas assim aleatórias no corpo da planta, eu não posso ter células espaçadas. Eu tenho que ter células realmente justapostas para garantir o quê? Para garantir um recobrimento, né? Uma cobertura vegetal quase que total. Mas os estômatos que você falou, que formam esses poros, vão formar esses buracos. Mas lembra que os estômatos, eles vão apresentar-se em estruturas, né, em órgãos específicos do corpo da planta, e eles vão ter mecanismos que vão regular essa abertura. Então, não é um buraco que fica aberto ad infinito no corpo da planta, certo? Então, agora, esses complexos estomáticos, eles são autorreguláveis de acordo com várias características ambientais que também vocês vão estudar lá em fisiologia vegetal, certo? Uma outra característica é que a epiderme, geralmente, ela é formada por uma única camada de células. Então, a gente tem a camada mais superior aqui, ou a mais inferior, sempre geralmente sendo formada por uma única camada, que vai constituir, então, esse tecido epidérmico. Então, nessas partes aéreas, a gente pode encontrar, além da epiderme, uma cutícula e também adendos, né, reforços a essa cutícula, que são camadas de cera ou camadas de cutina. Então, dependendo da espécie, a gente pode ter também um incremento dessas outras substâncias que são de natureza lipídica ou de polissacarídeos, tá? Sempre para garantir esse reforço, tanto estrutural quanto a questão da proteção em relação à radiação solar. E em algumas plantas, a gente pode sim encontrar cloroplastos presentes nas suas células epidérmicas, especialmente quando a gente está falando de órgãos fotossintetizantes, como é o caso de folhas e de caules verdes também, tá? Então, a gente pode encontrar sim cloroplastos presentes nas células guarda, que vão constituir também os complexos estomáticos, a gente também pode encontrar cloroplastos presentes nessa estrutura, beleza? Bom, o que é esse complexo estomático, tanto que eu estou falando aqui para vocês? Essa estrutura, ela vai geralmente estar presente na epiderme das folhas,
né? E nos caules verdes. Então, lembra que toda a parte verde da planta, ela é verde porque tem o quê? Um predomínio do pigmento clorofila. Então, se ali eu tenho clorofila, é porque aquela estrutura tem a capacidade de realizar fotossíntese, tá? Então, algumas plantas não lenhosas, por exemplo, elas vão ter caules verdes, vão ter caules fotossintetizantes. Então, lembra lá das nossas herbáceazinhas, aquelas plantinhas mais rasteiras, né? Nós temos um caulezinho verde. Então, são caules fotossintetizantes. E, geralmente, na maioria das folhas, que também são verdes, a gente vai ter esse complexo estomático lá aparecendo. Por quê? Onde é verde, tem o potencial de fazer fotossíntese. E onde tem o potencial de fazer fotossíntese, eu vou precisar regular essas trocas gasosas para haver a absorção de gás carbônico e a saída de vapor de água e de oxigênio, que é o resultado do processo fotossintético. Beleza? Bom, esses estômatos, então, eles são formados por esse complexo, por esses dois tipos celulares, como eu falei para vocês. As células guarda, que são as células que têm formato reniforme, formato de rim, um feijãozinho aberto, né? E elas são ligadas, elas são amarradas às células subsidiárias, ou seja, são as células que meio que puxam elas, né? E quando essas células subsidiárias puxam as células guarda, elas culminam na abertura do poro do complexo estomático, que também é chamado de ostíolo. Então, o ostíolo é a abertura produzida pelo afastamento das células guarda, tá? Então, essas células subsidiárias aqui, elas ficam puxando ou relaxando essas células guarda, promovendo o afastamento ou a aproximação das células para a abertura e fechamento desse poro, desse complexo estomático. E aí, então, esses estômatos, eles vão ficar em grande concentração nesses tecidos verdes, tá? Então, nesse corte aqui de lâmina foliar, a gente pode observar que tanto as células epidérmicas quanto as células do tecido fundamental aqui, o parênquima, né? Eles vão poder apresentar no seu interior uma grande quantidade de células com cloroplastos, tá certo? Então, esses estômatos aqui, em relação à localização, à distribuição deles na lâmina foliar, eles podem ocorrer onde? Eles podem ocorrer tanto na face superior da folha, quanto na face inferior da folha. Face adaxial, face abaxial, certo? Essa localização, essa disposição desses estômatos vai depender muito de características evolutivas, de características biológicas dessas plantas, tá? A gente vai conversar isso mais um pouquinho quando a gente estiver falando da aula de folha propriamente dita, certo? Mas essa também é uma característica, inclusive, taxonômica, né, que revela a importância ecológica também do estudo desses tecidos nas plantas que vão apresentar essa variação na distribuição e localização desses estômatos. Então, a epiderme ela também pode apresentar células diferenciadas, como eu falei para vocês, né? Apêndices epidérmicos, por exemplo, que são os nossos tricomas radiculares. Eu mencionei lá, eles são altamente higroscópicos, vão estar associados às partículas de solo e vão favorecer o processo de absorção de água e sais minerais desse solo para serem conduzidos a partir das células de xilema, tá? Além desses apêndices, um outro tipo de apêndice epidérmico, a gente tem então os tricomas, que podem ser divididos em tricomas aqui, ó, tricomas tectores. É como se fosse o que a gente chama de defesas físicas, tá? Eles não produzem nenhum tipo de secreção. Eles são realmente estruturas físicas que estão relacionadas geralmente à defesa, a diminuir a intensidade da predação de insetos e também da incidência luminosa direta. Outro tipo de tricoma são tricomas secretores. Esses sim, eles estão relacionados a um sistema de secreção. Algumas espécies têm a capacidade de secretar substâncias químicas específicas de defesa, tá? E outras plantas ainda estão relacionadas à presença de tricomas secretores de aromas. Então, nem tudo simplesmente são compostos fenólicos, terpenos, tá? A gente também tem plantas que vão produzir, né,
uma secreção de atração, não apenas de repulsão de insetos, mas também de atração. Então, lembra de substâncias aromáticas para atrair o quê? Para atrair polinizadores, né? Ou ainda secreções relacionadas à oferta de recurso para determinados insetos polinizadores também. Então, lembra que o néctar ele pode ser exteriorizado na planta a partir de tricomas secretores, que são chamados de tricomas nectaríferos, né? A gente também pode ter outros tipos de tricomas relacionados à secreção de óleos florais, tá? Ou também de outros tipos de substâncias químicas utilizadas também por esses polinizadores. Então, eu tenho tricomas tanto físicos, que são chamados de tricomas tectores, quanto tricomas químicos de natureza secretora, tá? E eu tenho outros tricomas também, que são meio que um reforço, né? Nesse recobrimento do corpo do vegetal. Então, esses tricomas são chamados de tricomas escamiformes, né? Ou tricomas peltados. Então, esses tricomas, eles vão meio que formar várias plaquinhas repousando umas sobre as outras e formando uma camada a mais. Então, é como se você estivesse formando uma camada de tricomas sobre a tua epiderme, né? E isso daqui é muito característico em plantas que são epífitas, tá? Esses tricomas peltados, ele é muito característico na família Bromeliaceae e são plantas epífitas. Então, lembra, plantas epífitas têm raiz no solo? Não, ela está lá em cima de uma outra planta. Então, eu não tenho lá os meus tricomas radiculares para tirar água do solo. Eu preciso absorver essa água de onde? Diretamente da atmosfera. Então, eu vou ter uma epiderme diferenciada para fazer com que todas aquelas bainhas de folhas, elas possam ter células que vão funcionar como sendo esponjas. E essas células, assim, que são altamente higroscópicas, altamente absortivas, elas vão concentrando essa umidade relativa do ar e vão, então, acondicionando, né, promovendo a condensação dessa água, especialmente do orvalho da noite, como a gente chama, e promovendo a condensação lá na sua coroa de folhas, né? E aí, então, a gente tem a capacidade aí de absorção e de armazenamento, de estocagem dessa água que é absorvida diretamente da atmosfera. Então, essa é uma grande característica evolutiva e adaptativa dessas plantas epífitas, tá? Um outro tipo de apêndice epidérmico, como a gente já comentou inicialmente, são os acúlios, né? Especialmente aqui os nossos acúlios das roseiras, não confundir com os espinhos. Então, quando você destaca aqui um acúlio da roseira, você tem só... você arranca um adorno que praticamente você vê como superficial. Mas tenta fazer isso com um cacto. Você vai precisar, de fato, arrancar. Você vai precisar de um espátula, de um bisturi, de uma lâmina, para você arrancar um espinho de um cacto, porque ele vem lá de dentro dos tecidos mais internos, tá? Então, é só para a gente fazer essa diferenciação bem marcante entre acúlios e espinhos. Acúlios é que são apêndices epidérmicos, espinhos não. São folhas modificadas. E um outro apêndice epidérmico são as papilas também, as papilas epidérmicas. A gente geralmente encontra esse tipo diferenciado de papilas nas estruturas reprodutivas das plantas, especialmente nas pétalas das flores e nos estigmas das flores. Então, lembra que o estigma a gente vai ver mais com maiores detalhes lá na parte de flor, mas eles são responsáveis pela captação do grão de pólen. Então, essas papilas elas vão parecer exatamente com essa imagem aqui. Parece uma bandejinha de ovo, né? E essas reentrâncias aqui é para quê? Para facilitar a adesão e a fixação do grão de pólen. Eles vão se encaixando, né, nesses espaços aqui entre as papilas epidérmicas do estigma floral, tá? E um outro tipo também de papila que a gente vai encontrar nas pétalas, elas vão promover exatamente essa textura diferenciada, esse aspecto aveludado, tá? Para facilitar também tanto a questão de visualização, né, dessas flores, porque elas vão promover uma reflexão diferenciada do espectro de luz, né? Então elas vão ser vistas de uma forma diferente pelos olhos dos polinizadores, mas também vão promover realmente uma estrutura de pouso, né? Mais confortável, mais tátil, mais gostosinha, mais fofinha, para que aqueles animais se sintam mais confortáveis e passeiem, né, pelas folhas, promovendo a polinização, tá?
Então, agora a gente vai falar do tecido que substitui a epiderme nas plantas de crescimento secundário, né? Então, lembra que periderme é o tecido de revestimento primário que vai, nas plantas secundárias, ser substituídas pela periderme, tá? Então, essa periderme, como a gente já comentou anteriormente, ela é formada pelo felogênio, né, que é o nosso meristema secundário, e esse meristema secundário, esse felogênio, ele vai produzir suber, que são as células mortas que vão ser lançadas para a parte mais externa da planta, e a feloderme, constituída pelas células vivas que vão ficar sendo depositadas na parte mais interior do caule dessa planta, tanto de caule quanto de raiz, tá? A periderme, ela vai preencher toda a parte externa desses dois órgãos, tanto caule quanto raiz. Por isso que a gente tem caule lenhoso e raiz lenhosa também, certo? A gente vai observar também que essa periderme ela vai poder apresentar alguns tipos de anexos. Que anexos são esses? Estruturas que vão parecer aberturas, feridas ao longo desse caule, né? Essas aberturas são chamadas de lenticelas. Então, lembra que quando a planta cria uma casca mais espessa, isso dificulta o quê? Dificulta a respiração. Gente, caule é um órgão formado por células vivas. Se é célula viva, tem metabolismo. Tudo que é vivo precisa de oxigênio, tá? Então, todo esse caule ele também precisa respirar. Então, é muito fácil quando eu tenho somente uma epiderme. Eu praticamente não tenho nenhuma restrição à atmosfera, porque a epiderme, lembra lá que ela é formada por uma única camada de células. Mas agora que eu estou formando uma periderme, um monte de camadas celulares, eu estou criando o quê? Eu estou criando uma barreira de isolamento com a atmosfera. Como é que eu vou respirar? Tá? Então, essa lenticela, ela vem exatamente para promover esse auxílio na respiração celular das células do caule. Então, elas vão funcionar como sendo alguns poros que vão permitir exatamente essa passagem, né, de gases entre as células do suber, tá, e a atmosfera. Então, lembra que aqui abaixo do felogênio, a gente tem a feloderme, né? E todo esse suber, então, ele fica rompido, ele se rompe, formando esse poro, formando essa lenticela, para permitir a oxigenação aqui, né? E a respiração celular de tudo que vem abaixo aqui, que ainda é metabolicamente ativo no corpo da planta, tá? A gente poderia dizer, então, que essas lenticelas elas vão ter uma função equivalente à dos estômatos. A diferença é o quê? Nos estômatos eu tenho um mecanismo de regulação daquela abertura. Na lenticela, não. É como se fosse uma espinha que estoura e fica lá o buraco aberto, certo? Um outro anexo que a gente vai encontrar também em algumas espécies é o que a gente chama de ritidoma. Lembra lá do caule da goiabeira? É muito comum a gente ver aquelas porções que ficam se destacando, né, do corpo da planta, aqueles pedacinhos, aquelas lâminas de caule que se destacam. Então, aquela característica de caule lá, aquele anexo do suber, é chamado de ritidoma, tá? É um anexo do suber que a gente encontra na periderme, assim como a cortiça, que também é característico de algumas espécies. Então, nem todas as plantas vão formar esse suber, né, com essa textura fofinha, esponjosa. Alguns suberes são realmente de lenha mesmo, de madeira. Então, algumas espécies aqui têm esse suber mais esponjoso, mais fofinho, que é de onde também a gente extrai aqui esse material para a formação daquele tecido cortiçado, né? E também para a fabricação de rolhas, né? Utilizado aí pelas vinícolas, certo? Bom, é isso, pessoal. Na nossa próxima aula, a gente vai ter um aprofundamento desse material aqui, quando a gente estudar as nossas células, as nossas lâminas, né? E a gente observar também, ao vivo e a cores, algumas estruturas presentes no corpo da planta que vão enfatizar, ou que vão reforçar tudo aquilo que a gente viu nessas aulas teóricas aqui, certo? Então, um grande abraço e até lá. Tchauzinho.